Queridos irmãos, após celebrarmos o domingo da Santíssima Trindade, na quinta-feira seguinte, portanto hoje, a Igreja nos convida a celebrar com solenidade a festa do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na Santíssima Eucaristia. Festa que foi instituída para extravasar da Igreja para fora, para expandir-se num ato público de amor ao Santíssimo Sacramento. E justamente muitos cristãos, nestes dias em que nós vivemos, não conseguem perceber a importância do sacramento da Eucaristia. Uns, lamentavelmente, já se habituaram com a distância da Sagrada Comunhão. Outros sofrem com a fome eucarística. Quantos, nestes meses, me confidenciaram pelas redes sociais a sua dor por estarem privados de receber o Santíssimo Sacramento. Esta privação é grave. E é mais grave, inclusive, do que qualquer privação humana. Desgraçadamente, muitos caíram no naturalismo e trocaram os sacramentos pelos remédios. A Eucaristia pela esperança numa vacina eficaz. E deixaram o seu coração se obscurecer por uma incredulidade que já vinha há muitas décadas sendo alimentada pela fraca importância que se davam aos sacramentos. Por exemplo, na hora em que é distribuída a comunhão, quantas pessoas vinham simplesmente porque todo mundo está se levantando, mas sem confessar-se, sem preparar-se, sem fervor. Por puro hábito, por puro impulso da coletividade. E quantos, inclusive, encorajaram comunhões mal feitas, dizendo, não, todos são chamados, ninguém está excluído. E com esse discurso frágil, fraco, tornaram a Sagrada Eucaristia banal. E a boa doutrina eucarística ficou sem ser pregada. Mesmo entre algumas pessoas que demonstram certa devoção à Eucaristia, por exemplo, nas procissões eucarísticas que se fazem por dentro das igrejas. Mas mesmo aí, com tanto descaso, com tanta espetaculosidade, quantas vezes eu já tive que ser um pouco grosseiro, porque numa procissão eucarística as pessoas avançam sobre o corporal em muitos lugares, sobre o ostensório, como se tratasse de tocar de uma maneira quase supersticiosa. Enquanto o sacerdote se recobre com um véu humeral para pegar o ostensório, as pessoas ali tocando e se espremendo.
esfregando fotos e outras coisas e achando que isso é fé. Quando, na verdade, isso é falta de doutrina. Quando nós entendemos o que é o Santíssimo Sacramento, nós o tratamos com a máxima reverência e com total sacralidade. Nós temos para com o Nosso Senhor, escondido na hóstia, uma verdadeira adoração que exclui comportamentos abusivos e muitas vezes invasivos. É verdade que a distribuição da comunhão assim feita, às vezes desleixadamente, em que as pessoas levam a sagrada forma, deixando em suas mãos fragmentos e coisas do tipo, colaborou para que se perdesse o verdadeiro sentido do que é a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Domingo celebrávamos a Santíssima Trindade e víamos como a união entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é tão intensa que a única palavra que a teologia conseguiu encontrar para exprimi-la é dizer que a Trindade é consubstancial. Ou seja, 3 pessoas que são na mesma substância divina. Um ato único que constitui eternamente um Deus trino. Portanto, a Trindade é inseparável e sumamente feliz. Mas, para que nós pudéssemos participar da sua felicidade, a segunda pessoa da Trindade se encarnou. O que significa dizer isso? Que a segunda pessoa da Trindade se encarnou. Significa dizer que ele quis se fazer homem, Deus, de tal modo que, no instante em que foi concebido no ventre imaculado de Maria Santíssima, aquela natureza humana foi assumida na pessoa do Verbo de Deus, na segunda pessoa da Santíssima Trindade. De tal modo que a natureza humana de Cristo está tão unida à sua natureza divina que ele é uma única pessoa com 2 naturezas. Portanto, a mesma força que une o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a força que une a Santíssima Humanidade de Cristo ao Verbo Eterno de Deus. É uma única pessoa com 2 naturezas. Ora, por que Deus se quis encarnar? Para que nós pudéssemos amar Jesus Cristo. Para que nós nos uníssemos a Jesus Cristo e, pela graça, Ele pudesse nos unir à Santíssima Trindade, Ele que é a segunda pessoa. Portanto, vejam que maravilha. A mesma força que une a Trindade Santíssima é a força que une a humanidade e a divindade de Jesus. Mas Ele quis unir a nossa alma à sua alma. De tal modo que, unidos a Cristo, nós somos como que absorvidos na vida da Trindade. Nós somos
projetados para a vida da Santíssima Trindade. Nós somos, através da humanidade santíssima de Jesus Cristo, inseridos na vida da Santíssima Trindade, de modo que nele nós somos filhos do Pai e do Espírito Santo. Todavia, para se unir de modo mais estreitamente íntimo a nós, o que Jesus Cristo fez, o que o Verbo encarnado fez? Ele ficou no Santíssimo Sacramento. Ele instituiu este sacramento. Ele inventou este sacramento, que é o ápice de todos os sacramentos. Por quê? Porque ele está realmente presente sob as aparências do pão e do vinho. Primeiramente, para se nos dar como alimento na Santa Comunhão. Ou seja, para nos favorecer individualmente com o derramamento do seu ser em nós. Portanto, quando nós comungamos, Jesus Cristo inteiro, seu corpo, sangue, alma e divindade, se dão a nós, entram em nós como alimento. E ele ficou sob as aparências de alimento para que nós pudéssemos justamente nos alimentar dele, para nos mostrar quem ele é. Ele é o nosso pão supersubstancial. Ele é o nosso alimento mais necessário, o mais básico de todos, a fim de favorecer a cada um de nós. Portanto, pense no sacramento da Eucaristia, Jesus Cristo mesmo, o Deus feito homem, ficou para entrar em mim sob a forma de alimento, para que eu pudesse comê-lo como um manjar, comungá-lo. Ora, se ele ficasse apenas na Santa Comunhão, digamos assim, que uma vez apenas na vida nós tivéssemos a chance de comungar, e nos dissessem, olha, você vai receber o próprio Jesus Cristo sob o véu do sacramento em forma de alimento, uma única vez. Santa Teresa nos diz que esta comunhão seria suficiente para santificar a nossa vida inteira. Por quê? Porque é o Verbo encarnado que está nos tocando intimamente. Tão intenso é o derramar deste Deus encarnado em nós. Mas Nosso Senhor não apenas não quis ficar uma única vez para nosso alimento, mas permanentemente como nosso alimento. E, mesmo depois da Santa Missa, Ele quis permanecer na Sagrada Eucaristia para que nós pudéssemos visitá-lo, adorá-lo, para que nós pudéssemos tratá-lo como apaixonados, a fim de que não houvesse dificuldade. Se a finalidade de todo o Novo Testamento, de toda a economia da graça, é nos levar à união com Jesus Cristo, porque nele estão escondidos os tesouros da divindade de São Paulo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então é simples. Se eu estiver com alguma dificuldade de fé, se eu ainda não sei rezar direito, se eu ainda não sei
como falar com Deus, se ainda não sei como entrar na presença de Deus, é simples. Vai até um sacrário, lá está a presença real de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, a segunda pessoa da Trindade, inseparável do Pai e do Espírito Santo, está ali inteiramente para nós, à nossa disposição. De modo real. Portanto, não há nada mais sério do que o sacramento da Eucaristia. Não há nada mais sublime. Não há nada mais santo. Porque a segunda pessoa da Santíssima Trindade está ali. Ele que é inseparável do Pai e do Espírito Santo, sob o véu de sacramento, mas não apenas isso. Ele não está apenas ali. Não é apenas uma presença, digamos assim, inerte. No livro do Apocalipse nós vemos São João descrever o cordeiro imolado e em pé. A palavra em pé se diz em latim resurrectus. Surrectus, em pé, ou seja, ele está imolado e ao mesmo tempo ele está ressuscitado. Por quê? Porque ao morrer por nós, no alto da cruz, diz o autor da Epístola aos Hebreus, ele se ofereceu ao Pai pelo Espírito eterno, portanto, o seu sacrifício é permanente. Isso significa que a morte de Cristo e a sua ressurreição estão unidas na eternidade de tal modo que, ao mesmo tempo que ele é cordeiro, ele é ressuscitado. Portanto, no sacramento da Eucaristia, ele está sob a forma de uma vítima gloriosa. Ele está apresentando ao Pai o quê? O seu sacrifício. Na Eucaristia, ele está amando o Pai com o seu sacrifício e ele está nos amando com o seu sacrifício. Ele está louvando o Pai com o seu sacrifício e está nos favorecendo com o seu sacrifício. Note que na oração coleta da missa de hoje nós dizemos: Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão. Concedei-nos, pela veneração dos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher em nós os frutos da vossa redenção. Ou seja, quando nós estamos diante do Santíssimo Sacramento, a redenção se está comunicando a nós pela força da sua presença. A vida do seu sacrifício, o efeito de tudo que ele fez por nós, a glória que lhe dá a Deus Pai em nosso nome. E os benefícios do seu sacrifício por nós, tudo isso está à nossa disposição. Como nós podemos ficar à margem do Santíssimo Sacramento? Como nós podemos viver distantes da Sagrada Eucaristia? É inadmissível que um cristão não tenha reconhecimento e gratidão com o seu Deus, a ponto de viver na dependência do sacrário. Como é possível que algumas pessoas creiam no Evangelho, mas quando chega na entrega de Jesus na Sagrada Eucaristia, não conseguem crer que Deus tenha chegado a esse ponto de ficar
como nosso alimento real. E é real, independentemente da nossa fé. O que significa isso? Que Ele está na Eucaristia real e verdadeiramente. Ah, você está em crise de fé, você está se sentindo longe de Deus, você está sentindo que a sua alma está fria. Nada disso importa. Quando você está diante do sacrário, você sabe que Ele está realmente presente ali. Você pode falar com Ele, porque é Ele mesmo. Nós precisamos aumentar a fé na Santíssima Eucaristia. Eu disse que Nosso Senhor está no Santíssimo Sacramento, independentemente da nossa fé. Mas para provocar em nós aumento de fé, a fim de que nós possamos nos unir a Ele, visto que a finalidade desse sacramento é produzir em nós a caridade, o amor divino. Ou seja, eu tenho que me unir a Cristo, Ele é o único caminho, nada mais importa do que Ele, portanto, eu preciso me unir ao Senhor que ficou de modo tão facilmente localizável através do Santíssimo Sacramento. Eu preciso, tenho necessidade, minha alma suspira por isso. Peçamos a Nosso Senhor que aumente em nós a consciência da sua presença real no Santíssimo Sacramento e aumente o nosso fervor. Nós não podemos ser indiferentes, frios, apáticos. Quando as pessoas chegam a uma igreja e ficam olhando para o celular, sei lá fazendo o quê, conversando uns com os outros, estão perdendo tempo. E não apenas isso, estão cometendo um grave desrespeito para com o Santíssimo Sacramento. Precisamos ter o nosso coração vivamente unidos à Sagrada Eucaristia. São José Maria dizia: "Sê alma de Eucaristia". Que coisa fantástica. Podermos de tal modo unir-nos a Cristo assim. Como é fácil. Como é fácil, pela graça e misericórdia do Senhor, unir-se a Ele. É claro, tudo isso demanda pureza de vida, santidade de costumes, fé viva, caridade ardente, confissão sacramental, tantas coisas. Mas é simples. Basta unir-se a Cristo verdadeiramente no Santíssimo Sacramento do altar. Sem Ele, nós não podemos ficar. Não dá. Que essa convicção possa se expandir para muitos corações, e que nós possamos recuperar a importância e a centralidade do sacramento da comunhão, da presença real de Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar, hoje e sempre.